Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma videoaula, uma aula aqui que se refere às questões, né, de provas dos livros do IBADEP, tá? E neste feita nós vamos aprender hoje sobre a história da igreja, tá? Então, as questões de prova. Então, sem muitas demoras, a primeira questão de prova que nós temos encontra-se na página 27, tá? Lá o título é Os Gregos, Filosofia e Intelectualidade. Tá? Ela é a questão sim, de prova. A questão pergunta se os gregos antecedentes que colaboraram com o advento do cristianismo, com o que eles colaboraram. Então, nós bem sabemos que os gregos eles colaboraram muito com a inteligência deles e com a filosofia deles, né? Então, é por isso que a gente tem uma expressão, né, que é uma cultura helenizada, né, quando os judeus são adeptos a pensamento grego, né, então chamam-se de judeus helenos, né, então até no período da história a gente chama o período greco-romano, né, porque são duas nações diferentes que teve uma grande significativa importância no período histórico da igreja, no período histórico geral, tá? Então, chamamos greco-romano justamente para pegar a parte grega e a parte romana. Então, nessa feita, os gregos eles contribuíram com a filosofia, com os pré-socráticos, os socráticos, pós-socráticos, então, Tales de Mileto, com os primeiros, né, para filósofos, então a gente sabe, então tem Tales de Mileto, vem para Sócrates, Platão, Aristóteles, então a gente tem vários grandes filósofos que contribuíram e que ajudaram para a busca do conhecimento, né? Porque a gente se refere aqui como filosofia, né? Então essa busca do saber, da intelectualidade foi essa grande motivo, essa grande atividade que os gregos contribuíram para nós, tá? Então a resposta vocês achem ali de acordo com o que foi falado aqui. Tá? A próxima questão de prova que a gente tem agora fala-se sobre os romanos, está na página 30. Tá? O tópico o número 3 está escrito criaram estradas. Então eles criaram um ótimo sistema de estradas que iam do Marco Áureo do Fórum a todas as regiões do Império. Então os romanos eles colaboraram, né, com esse sistema de estradas, né? Eles foram grandes construtores de estradas, então as estradas que eles fizeram contribuíram muito com as viagens, principalmente de Paulo, e as viagens também que outros evangelistas e pessoas utilizaram dessas estradas do sistema romano como forma de anunciar o evangelho de Cristo, né? Então os romanos eles contribuíram muito com as estradas, eles fizeram tem muitas a engenharia que eles fazem para construir as estradas são tão bem elaboradas e bem feitas que a gente tem resquícios delas ainda hoje, né? Então algumas estradas romanas são as estradas da época da igreja ou muito próxima delas, né? Então para você ver como perdura esse sistema de construção de estradas, tá bom? Então essa aí é a resposta, né? Então a próxima questão a gente está na página 34 do nosso livro, tá? Ele vai falar aqui sobre João Batista, né? O que a religião era para João Batista. E a religião para João Batista, a religião é pessoal, tá? A religião para João Batista é pessoal e não nacional e cerimonial, tá? Então ele era essa pessoa que ele era adepto dessa filosofia de crença religiosa, tá? Então vamos dar continuidade. Essa era a única questão de prova que tinha ali, tá? A próxima a gente vai sobre a página 49, o que tange as perseguições, tá? Vai falar um pouquinho das perseguições da igreja. A gente comentou muito em algumas salas de aula, a gente falou sobre, né? Então, o segundo parágrafo ali da página 49 vai falar sobre o Edito de Constantino, justamente por um grande imperador, né? Então, a perseguição no século IV durou 313, quando o Edito de Constantino, o primeiro imperador cristão, fez cessar todos os propósitos de destruir a igreja
de Cristo, tá? Então, teoricamente, a palavra cristão está entre aspas, né, justamente porque a gente sabe que tem um cunho também político nessa decisão de Constantino em se autodeclarar cristão e, eventualmente, oficializar a nação romana como a nação cristã oficial do Império, tá? Então, a gente sabe que enquanto a igreja se escondia, ficou alvo por mais ou menos 10 imperadores como perseguição, até vir o Constantino, né, e decretar a oficialização do cristianismo como religião oficial do império, onde cessou, né, de uma certa maneira, as perseguições à igreja. Tá? E a gente sabe que a igreja, né, nesse período de Constantino, era muito grande, era uma nação que, se você for ver geopoliticamente, né, ou politicamente, né, em relações políticas, de acordo com as ciências políticas, você tem uma certa ameaça ali velada, né? Uma ameaça velada, porque uma grande contingente de pessoas que são cristãos são perseguidos, a força matriz é sua, mas a maioria, por assim dizer, a grande maior parte estava crescendo, né? E o Constantino não é muito bobo, então ele fez meio que essa jogada, né? Então, que oficializou, aí fez cessar a destruição da igreja e oficializou o cristianismo como religião oficial, né? Foi no século IV isso, né? Então foi o Edito de Constantino, tá bom? Próxima questão de prova é página 55 sobre Eusébio, tá? Eusébio. Então quem que foi Eusébio? Então Eusébio ele foi o bispo em Cesareia, na Palestina, e é considerado o pai da história eclesiástica. Então, quando a gente estuda a história da igreja, tem um livro muito importante de Eusébio de Cesareia chamado História Eclesiástica, tá? História Eclesiástica. Então, recomendo aqui fortemente para os irmãos e irmãs e todos que escutam aqui, quiserem aprender um pouco mais a fundo sobre o que tange a história da igreja. Esse livro é de grande valia, tá? De grande valia. Então, Eusébio veio depois de Jesus Cristo, né? Então, ele mais ou menos 200, século 3 ali, por aí, século 2. Então, ele escreveu esse período da história da igreja que ele chamou o livro de História Eclesiástica, tá bom? Continuando, a próxima questão de prova está nas nossas páginas 58, tá? Dos chamados polemistas, tá? Vamos ver por que polemistas. E quem são esses polemistas? Eles empenharam-se por responder os desafios dos falsos ensinos heréticos, tá? Condenando veementemente os ensinos de seus mestres. Então, os polemistas tinham uma visão da Igreja Católica oponente às heresias, tá? Oponente às heresias. Então, essa é a questão da resposta de 6. Ele vai falar um pouquinho sobre quem que se empenhou em responder os desafios dos falsos ensinos heréticos, e aqui a gente aprendeu que quem respondeu e empenhou nisso foi os polemistas, tá? Próxima questão de prova a gente está na página 76, tá? A página 76 vai falar um pouco sobre maometismo, tá? Sobre maometismo, ou seja, a religião de Maomé, tá? Os seguidores de Maomé tem o nome de maometismo, tá? Então, vamos lá. O que o maometismo incentivou? Tá? O que o maometismo incentivou? O maometismo incentivou, ela é uma religião de ódio que foi propagada pela espada e incentivou o que? A escravatura, a poligamia e a degradação da mulher. Tá? Então ele foi o que ele incentivou a fazer a escravidão, a escravatura, a poligamia e a degradação da mulher, né? Então foi esses princípios. Próxima questãozinha, página 79, tá? Sobre a Inquisição. Tá? Sobre a Inquisição. É o terceiro parágrafo lá, que diz o seguinte: a questão vai perguntar se é correto ou incorreto. Né? Então, a Inquisição foi instituída por Inocêncio III. Né? Então, a Inquisição ela e aperfeiçoada sobre o segundo Papa que seguiu, Gregório IX.
Era o tribunal ao qual incumbia prender e castigar os hereges. Foi a principal agência do esforço papal para esmagar a reforma, tá? A reforma. Então, partindo desse textinho aqui, os irmãos já conseguem ter uma resposta do que seria de fato ali a resposta ali da questão, tá? Página 88, tá? Página 88, a gente vai ter mais uma questão de prova, tá? Chamando sobre outros precursores da reforma, né? Os petrobrucianos, ali a questão de prova. Quem que foram os petrobrucianos? Ele foi fundado por Petro Bruis, né, discípulo de Abelardo. Na França, ele rejeitava a missa, sustentavam que a comunhão era um memorial, tá? E que os ministros deviam casar-se, tá? Os ministros deviam casar-se. Então, é um pouco diferente de algumas denominações que nós conhecemos, né? Então, esses pré-prussianos defendiam esse ponto de vista, tá? Próxima questão de prova está na página 102, ali onde escrito as indulgências. E embaixo do texto grande de indulgências tinha uma notinha de rodapé, tá? Que é aquelas letrinhas pequenas. E nessas letrinhas pequenas é onde se encontra a resposta da nossa questão de prova, tá? É meio difícil de se localizar ali se não tiver uma atenção maior. Então ele vai perguntar lá sobre as indulgências. O que foi as indulgências? É um casuísmo teológico criado pela Igreja Romana, segundo o qual é possível obter a quitação completa das penas requeridas pelo pecado. Dessa forma, estaria o penitente livre do purgatório. Tá? Trabalhamos um pouco a questão de purgatório e sobre as indulgências, né, que são, digamos, assinaturas papais, né, que garantem, digamos assim, de uma certa forma, o seu lugar no céu. Tá? Então, teoricamente, falava-se assim, que antes, para a pessoa, quando morria, né, a pessoa não ia diretamente ou para o céu ou para o inferno, né, segundo a visão da época. Eles iam para o purgatório, que é um lugar intermediário entre o céu e o inferno, onde a pessoa repousava ali para ficar ou né, em processo de, digamos, santificação, um processo de penitência ali, até ela ser santa o bastante para conseguir ir para o céu ou até alguém tirar ela de lá. Né? Esse é o purgatório. Então, as indulgências faziam com que essa pessoa saía ali desse dito cujo purgatório e fosse diretamente para o céu. Né? Então, em linhas gerais, resumidamente, muito breve e muito sucinto, seria basicamente isso. Né? Então, isso foi as indulgências que corria solto na época da Reforma Protestante, né? Onde existia, segundo Martinho, 13 dos 12 apóstolos ali, né? Tantos ossuários que existiam, né? Que falavam que eram dos apóstolos, né? Seguindo para frente, página 113, sobre os jesuítas. O primeiro parágrafo é a nossa questão de prova e na mesma página vai ter outra, tá? Esse primeiro parágrafo fala sobre os jesuítas. Então, quem que foi os jesuítas? Então, quando depois que foi fixado as 95 teses, normalmente o Concílio de Trento, a igreja se reuniu para fazer uma dita que foi chamada de Contra-Reforma, né? Ou que só reafirmou os mesmos crenças que eles já tinham, né? Então, um deles, sobre essa nova ordem que eles criaram para incentivar essa Contra-Reforma, né? Foi a Sociedade de Jesus, e seu fundador foi Inácio de Loyola, tá? Isso foi o início dos jesuítas, tá? Então, essa é a questão da resposta 6. E lá embaixo, a terceira flecha, sobre o seu propósito, também é uma questão de prova, tá? Diz o seguinte, propósito. Qual que era o propósito deles? Era promover o progresso eclesiástico e lutar contra os inimigos da Igreja Católica Romana, tá? Então, é esse que é as duas questões de provas que encontravam-se nessa página, tá? E vamos seguir adiante para a nossa próxima questão de prova, tá? Que se encontra-se na página 134. Vamos lá para a página 134, onde vai falar um pouquinho sobre sobre a história da igreja. Então, página 134 é o penúltimo parágrafo, tá? O penúltimo parágrafo vai dizendo assim:
O resultado da viagem de Levi Petrus é que ele se tornou o fundador do movimento pentecostal na Suécia. Sua igreja, a Sétima Batista de Estocolmo. Então, ali está falando sobre a reforma, o pentecostalismo, na história do pentecostalismo. E Levi Petrus foi o fundador do pentecostalismo na Suécia, porque é onde ele foi nascido, né, foi criado, né, sua pátria mãe. Então, ele se tornou o fundador desse movimento. Foi Levi Petrus, ok? Então, próxima questão de prova, vamos seguir adiante. Agora, nossa próxima questão de prova, ela vai estar lá na página 142, tá? 142, que está escrito ali naquele quadradinho. A irmã Cecília Albuquerque foi a primeira pessoa a receber a promessa pentecostal no Brasil. Então, essa irmã Celina Albuquerque foi essa primeira irmã que recebeu a promessa pentecostal agora no Brasil, tá? No Brasil. Essa é a resposta. Página 146 é outra resposta de prova que a gente tem, que, se não me engano, é a última, tá? Que diz o seguinte, é o primeiro parágrafo da 146. Para que os poemas fossem adaptados às suas respectivas músicas, falando do hino da harpa, o inário, né? Foi necessário que o pastor Paulo Leivas Macalão empreendesse essa tarefa de fazer a harpa cristã. E com isso ele se tornou o principal elaborador e adaptador de nosso inário oficial, que conhecemos como harpa cristã, tá bom? Então, esse pastor foi esse grande precursor, né, que fez com que fosse possível ter os hinos da harpa cristã, tá bom? Então, essa é o nosso vídeo das respostas, tá, do História da Igreja. Qualquer dúvida, podem colocar nos comentários, me chamar no WhatsApp, que estamos aí para responder, tá? Deus abençoe a cada um. Fiquem com Jesus Cristo. Esse é o nome de Jesus Cristo.